Olá, tudo bem? Missionários da Luz, capítulo 11. Esse capítulo se chama Intercessão. E aí André começa dizendo: certa noite, fim da dissertação de Alexandre, lembra que ele estava conversando, ou palestrando, enfim, com um grupo de pessoas desencarnadas e encarnadas que faziam cursos periódicos com ele, né? Então, terminada a dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por duas senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porque eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos da carne e que procuravam o instrutor temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeada, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida no círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. E aí a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações, disse: "Oh, meu amigo, trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava: Alexandre, conheço a elevação e a urgência dos seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo na nossa rogativa, nos desculpe com o seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe se batemos a sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes." E o instrutor falou com entonação de ternura: "Etelvina, minha amiga, em toda parte a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimento na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros. E em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade." Ambas se demonstraram aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira, que começou a relatar seu doloroso romance. Casou-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservou, esclarecendo que o primeiro, ao qual amou muito, se suicidou em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupou-se intensamente com a atitude de Noé, seu primeiro noivo, bem amado do seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviou, conseguiu desfazer suas mágoas do passado, edificando sua aventura conjugal com amoroso entendimento. Recebeu 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Apesar de melancólico, Raul era dedicado e fiel. Quantas vezes ele desejou em vão balsamizar suas chagas recônditas, mas o companheiro nunca se revelou plenamente. Apesar disso, a existência corria venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Porém, apesar de viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos
que haviam subtraído sua felicidade. Raul foi assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram o seu cadáver na rua, trazendo à sua casa a terrível surpresa. Ele tinha o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo esvaído em sangue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio. Tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. No entanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Que motivos conduziriam um homem bom e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que Raul se mataria quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas, em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava se vingar, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro no sentido de obter as notícias diretas e fazer sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada, mas acrescentava em pranto. Estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida, mas, antes disso, desejava algum conforto para o coração. Anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para se confortar. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me poderia dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado? E por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumiu atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo: "Tenha calma e coragem, minha amiga. Nesse momento, não é fácil esclarecê-la. É preciso sindicar, ou seja, investigar com cuidado, a fim de solucionar o problema com o critério devido. Volte ao seu lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se à fé sincera. Confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção." As senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e se despediram, mais tarde, com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo, e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou: "Nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e, pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios.
esquecidos de que o esforço próprio com o trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos. Né? Nós somos assim mesmo, a gente acha que eles sabem de tudo, sim, pelo simples fato de estarem do outro lado da vida, né? Mas sorrindo paternalmente acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós, quando na crosta e fase das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. No dia imediato, porque eu podia dispor de mais tempo, Alexandre me convidou a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Como? Ponderei. Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através dos nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que poderia fazer em favor da viúva. O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou: sem dúvida, esse é o método mais fácil. E, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos, concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Como quem não desejava estender a conversa, Alexandre silenciou, pondo-nos a caminho, compreendendo mais uma vez que, como na Terra, o serviço de cooperação fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. A casa da pobre viúva se localizava na rua Modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade, pelo movimento de entrada e saídas, antes mesmo da nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes identificassem nossa presença, em virtude do baixo padrão vibratório que caracterizava suas percepções. O quadro, porém, era doloroso de se ver. A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu minha observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam a refeição como se estivessem tomando alimentos por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo: meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Após ligeira pausa em que fixava compadecido, a paisagem interior prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa,
às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos petiscos de outro tempo? Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades reunidas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós? Por acaso você desconhece que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso no envoltório carnal. Gente, olha a importância de irmos à mesa de refeições com padrão elevado. Olha a atração de entidades de mesma vibração interagindo, né? Desculpa. E aí Alexandre diz, né? No entanto, parece desagradável tomar refeições obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos e principalmente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. E o orientador disse, mas você não pode esquecer que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Perceba, não são obsessores quaisquer, né? Ele falou, não são obsessores quaisquer, eram familiares que permaneciam imantados na psicosfera doméstica. É isso que a gente tem que estar atento, né? Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e a circunstância de que cada espírito tem a companhia que prefere, ou seja, afinidade. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar o seu serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual se aproximarão, lançando no terreno da conversa construtiva as sementes de ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis. E a ironia buscará, sem dúvida, as entidades brincalhonas e sarcásticas, que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação.
Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes e inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Olha a frase que ele diz: é o vampirismo recíproco. Ouça você o que eles falam. Agucei meus ouvidos e observei que a conversa era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto nesse mundo, exclamava a velha tia Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar a pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! E enquanto as lágrimas corriam em suas faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa a compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. A viúva, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando: graças à providência divina, amanheci hoje muito mais conformada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que abençoou meu coração, aliviando minhas pesadas dores desses últimos dias. Oh, como me alegraria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. E a filhinha, de 7 anos presumíveis, que até então estava em silêncio, disse: ora, mamãe, conte-nos. A senhora de bom grado comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas lembro que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, me acolheu bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim, como um médico abnegado. Inegavelmente, hoje me levantei com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com o trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos se olharam sorridentes, enquanto os velhinhos calaram a amargura que lhes é própria. Desejei me fazer visível aos companheiros desencarnados, sem luz, que se movimentaram no recinto, de maneira a falar com eles, sondando suas experiências, mas Alexandre dissuadiu-me dizendo: seria perder tempo. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, nosso objetivo é outro. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de imediato que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo. E revelando reduzido interesse pela conversa dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou:
Procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? E ele respondeu, sim, para servi-lo. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então o irmão visitador me explicou-se, razoavelmente. Conheceu Raul de perto, auxiliou muitas vezes, prestando continuada assistência espiritual. Mas não pôde, nem ele, nem os outros amigos, evitar o suicídio friamente deliberado. E Alexandre, procurando informar-se de maneira completa, disse: suicídio? A viúva acredita em assassínio? E o novo amigo disse: entretanto, ele soube dissimular com cuidado. Meditou por muito tempo o ato infeliz e, no último dia, fez a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirando a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais, e desse modo conseguiu burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor tivesse havido doloroso crime. E Alexandre Paternal perguntou: e chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? E o visitador, disse: sim, alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e o deslocou facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra, que o carregaram por aí. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações e, quando vi que se dispunha a terminar a conversa, ousei perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? E Alexandre tranquilamente explicou: não, indagaremos do próprio interessado. Despedimo-nos, mas determinada indagação atormentava meu cérebro. Não contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Perguntei: um bando? O que significa? E eu vou parar o filminho porque já deu tempo, então eu já vou começar a resposta no próximo, ok?